O desembargador Antônio Ivan Atié, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, determinou a soltura do ex-presidente Michel Temer, do ex-ministro Moreira Franco e outros presos na última quinta-feira por decisão do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio, responsável pela Operação Lava Jato, no caso, o desmembramento dela, Operação Descontaminação. Atié havia pedido que o caso fosse incluído na pauta de julgamento do tribunal na próxima quarta-feira, para que a decisão sobre o habeas corpus fosse colegiada, mas se antecipou. Quero destacar aqui um trecho da decisão dele. Ele afirma no despacho que ele faz questão de afirmar não ser contra a Lava Jato, mas argumenta, abre aspas, sem observância das garantias constitucionais asseguradas a todos, inclusive aos que renegam aos outros com violação de regras, não há legitimidade no combate a essa praga. Diz aí, Vera Magalhães. Pois é engraçada a decisão do desembargador Antônio Álvaro Atié, porque ele começa dizendo que recebeu tudo na sexta-feira, mas que eram muitas páginas, tinha 46 páginas na decisão do Bretas, mais de 360 no Ministério Público, e ainda os documentos anexados pelas partes, o pedido das partes, então que ele não teve, praticamente ele disse que ele não teve tempo de ler, que por isso que ele marcou a decisão para quarta-feira, e ainda uma decisão colegiada, mas que no conforto do seu lar, no fim de semana, aí sim ele teve tempo de ler tudo, e aí ele constatou que era um verdadeiro absurdo e mandou sustar tudo. Mas veja bem, Silvio, com base nisso, as pessoas ficaram 4 dias presas. 4 dias presas, não é que tenha acontecido algo entre a quinta-feira e hoje que tenha levado o desembargador a antecipar a análise do habeas corpus. Não teve fato novo entre a quinta-feira e hoje que levasse a que ele analisasse antes. Houve apenas um tempo que ele tirou para ler o processo. Com base nisso, 7 pessoas que são atingidas aí pela decisão dele de hoje ficaram presas 4 dias. Isso é uma das várias bizarrices que andam acontecendo na justiça brasileira. Outras dessas bizarrices são narradas por ele no habeas corpus, em que ele, com as devidas vênias, né, ele sempre pede vênia, peço máxima vênia, na verdade desanca a decisão do Marcelo Bretas. Diz que não há contemporaneidade em nenhum dos fatos narrados por ele para justificar tanto as prisões preventivas quanto as temporárias e, portanto, o principal pressuposto da contemporaneidade não está demonstrado. Diz que o juiz, ou por uma errada interpretação ou por má fé, deturpou o que diz um tratado internacional a respeito da gravidade de delitos ser uma justificativa para a prisão preventiva, e diz que isso não foi recebido pelo ordenamento jurídico brasileiro e que nem a Convenção da ONU a que o Marcelo Bretas faz referência fala exatamente isso, porque diz que isso é em caso de culpa já demonstrada, e ele fala, não há como ter culpa já demonstrada porque nenhum deles é condenado, e ainda afirma que os fatos narrados são todos eles antigos e que o fato de Moreira Franco e Michel Temer não estarem mais no exercício das funções públicas que ocupavam retira outra característica que poderia levar às prisões, que é a de ainda continuarem a cometer delitos. Então, ele pede vênias, faz lá um head dizendo que apoia a Lava Jato, etc., mas a verdade é que ele demole a decisão do juiz Marcelo Bretas. Ele faz outros momentos irônicos, fala que há um evidente exagero de narrativa. Entretanto, os fatos que no início da decisão lhe pareciam viraram grande probabilidade, faz várias
do Marcelo Bretas pareciam estar mais preocupados com a clareza do que estava acontecendo do que o próprio juiz. E aqui, neste programa, com todas as vênias ao juiz Bretas, nós mesmos desmontamos a decisão dele. Mostramos que ela era insustentável e que, portanto, era ilegal. Melhor do que fez o juiz no texto dele, com todas as vênias ao desembargador Atier. E aí é o seguinte, para começar, é ridículo um desembargador, um juiz, alguém dessa estatura, ter de pagar pedágio à Lava Jato sempre que a vai contrariar, contestar. É como se tivesse medo da Operação Lava Jato. Não é assim. Um desembargador, um juiz tem que ter medo de afrontar o ordenamento jurídico, de afrontar as leis, de afrontar a Constituição, como fez o juiz Marcelo Bretas em sua decisão. Uma coisa é haver material probatório coletado ao longo da investigação que possa no futuro, porque vejam, no caso do Temer, nem réu o sujeito é, né? Quer dizer, feita a denúncia, que parece que vai acontecer a qualquer momento, tornado réu no andamento do processo, adiante se mostrar, se documentar que ao longo do tempo, e é possível que haja provas nesse sentido, o sujeito delinquiu, portanto, a ser condenado e preso, conforme a jurisprudência corrente, condenado em segunda instância, preso. Outra coisa completamente diferente, e este é o ponto, que aqui não jogo pra galera, não jogamos pra galera. Este é o ponto. Há critérios para a decretação de prisão preventiva e não havia no caso de Michel Temer. Eu até admito que haja algo no caso do Coronel Lima, que possa haver documentação, é controverso, documentação, registro de atividade dele contra a ordem econômica que justificasse a sua prisão preventiva. Mas ele é transformado na decisão do Bretas, do juiz Bretas, em operador político do Temer. E para que isso aconteça não há nada. Nenhum elemento, nenhum vínculo que justifique isso. De modo que, no caso especificamente do ex-presidente Temer, não havia nenhum dos elementos necessários que justificassem, alicerçassem a decretação de prisão preventiva. E este foi o ponto em que batemos aqui. E nós estávamos certos. Ah, mas ele pode ser preso amanhã de novo por outros crimes ou em outro processo, em outro caso. E a gente vai examinar este outro caso e as suas devidas circunstâncias. E se na nossa análise, porque nós lemos o texto, nós acharmos que de fato o juiz acertou e que havia elementos que justificassem a prisão preventiva, nós o diremos, caso a caso, isolando caso a caso, como deve fazer, não um bom jornalista, como deve fazer o honesto. É isso. Vai lá, Joel. Pois é, esse pedido de prisão preventiva aí do juiz Marcelo Bretas foi claramente um ato muito mais político do que com qualquer mérito jurídico, né? Primeiro, joga com a opinião pública, as pessoas gostam, é isso aí, estamos prendendo os corruptos, estamos botando atrás das grades. Então a opinião pública fica feliz e cria-se e reforça-se na opinião pública a ideia de que não, a Lava Jato não está longe de acabar, está ainda seguindo adiante, investigando, prendendo. Eu, por sinal, sou um grande defensor da Lava Jato, viu? Mas, bom, esse é um lado político da coisa. O segundo, mas joga também uma batata quente para as instâncias superiores aí lidarem, porque, como foi argumentado aqui, a justificativa para essa prisão preventiva era muito fraca, era quase inexistente, baseada muito na ideia de que a gravidade do crime justifica você prender preventivamente alguém, o que não faz o menor sentido, né? Você nem sabe se a pessoa é culpada ainda, ela não foi nem condenada, como é que isso pode servir de motivo para você prendê-la preventivamente? Então, era muito frágil mesmo o pedido, era evidente que ele seria derrubado aí pelas instâncias superiores e institucionalmente para o Brasil, foi bom que isso aconteceu no TRF2, hein? Porque se o TRF tivesse aceitado e o pedido daí subisse para o STJ, para o STF, a gente ia ver mais desse jogo muito nocivo para as nossas instituições, que é a opinião pública condenando e fazendo campanha até contra a instância máxima aí do judiciário brasileiro, que é algo bem preocupante. E vejam, isso não tem nada a ver com o Temer ser culpado ou inocente. Isso tem a ver com garantir o mínimo da ordem legal e institucional do nosso país. É óbvio
que a perseguição aos corruptos, que a prisão, que a condenação, que a investigação dos corruptos é importantíssima para o Brasil. Isso e é uma mudança, assim, institucionalmente, espero eu, duradoura, que a Lava Jato produziu e segue produzindo no Brasil. Espero que o juiz Sérgio Moro consiga institucionalizar certos ganhos aí que a Lava Jato trouxe para o Brasil. Isso é importantíssimo. Agora, você faz isso respeitando a ordem jurídica, respeitando os direitos individuais. Senão é uma permissão para procuradores e juízes que se acham acima do bem e do mal poderem prender quem eles quiserem, arbitrariamente. Não, a coisa tem que ser bem justificada. E aí, esse espírito de torcida que tomou conta do debate público brasileiro é muito ruim, né? É muito ruim que não, as pessoas odeiam o Temer e tudo que ele representa. Ok, pode odiar, isso é parte do jogo. Agora, isso não justifica você ser a favor ou contra uma prisão. Você pode odiar o Lula também. Agora, isso não tem nada a ver com ele ser culpado ou inocente. No caso, o Lula, olha, condenado em segunda instância, um processo aí que arrolou diversas provas, está condenado e está cumprindo pena. Por isso, somos favoráveis à prisão dele. Não porque detesto o Lula, porque o PT tem que acabar, nem nada disso. E é isso que o brasileiro precisa, nunca internalizou de verdade, mas agora que o brasileiro participa mais ativamente do debate público, vai ser necessário também esse amadurecimento. Ou a gente joga fora qualquer institucionalidade, qualquer direito individual, quaisquer garantias aí feitas inclusive para proteger os inocentes, né? Jogamos tudo fora em nome de um desejo justiceiro que comete ele próprio muitas injustiças quando ele não é moderado pelas instituições. Vamos fazer mais uma rodada? Vai lá, Vera. Não, e depois isso joga contra a Lava Jato, sabe por quê? Porque coloca no mesmo balaio decisões que são virtuosas, como a condenação do Lula, e essa do Temer. Permite até que o PT faça ali uma vista grossa, prisão do Temer, como fez, com a intenção de aí sim enfraquecer a Lava Jato, dizer, olha, tá vendo? Nós fomos vítimas lá atrás e vocês estão sendo vítimas agora. Não são a mesma coisa. É importante que quem quer civilizar o debate e quem quer esclarecer, jogar luz sobre o debate, deixe claro que não se trata da mesma coisa. Uma é uma condenação em segunda instância, portanto já referendada por um colegiado. E existe a jurisprudência em vigor atual do Supremo Tribunal Federal, que pode até mudar em abril, mas que está em vigor, segundo a qual condenados em segunda instância cumprem pena, não é prisão preventiva, não é disso que se trata. Outra é uma prisão preventiva sem nenhum fato contemporâneo que justifique, sem nenhum risco à ordem pública, como deixou bem claro o desembargador, e sem que as pessoas apresentem algum risco de fuga ou outro tipo de dissipação de patrimônio, por exemplo, etc. Isso não ficou comprovado. Muita gente fala, Coronel Lima tentou fazer um depósito de 20 milhões na conta dele no banco. Isso não está na decisão do Marcelo Bretas. Isso não foi nem levado em conta por ele, porque não está demonstrado pelo Ministério Público. É uma narrativa do Ministério Público da qual não existe uma perícia, não existem documentos. O tal do relatório do COAF é uma coisa vaga. A gente precisa ter responsabilidade no Brasil. Não é qualquer papel de padaria que está servindo para colocar as pessoas na cadeia nesse país. Se for assim, a Lava Jato vai começar a ser instrumentalizada para que se promovam perseguições. Hoje pode ser ao Temer, amanhã pode ser a outras pessoas, outros grupos políticos. Ou a gente faz aqui uma análise com acuidade e que tenha escrúpulo, que seja escrupulosa, ou então a gente vai embarcar numa canoa bastante perigosa e já tem um monte de risco autoritário pendurado por aí. Quer complementar, Andreasa? Nada mais a acrescentar depois dessa brilhante exposição de Vera Magalhães, a não ser o seguinte: vamos esperar a próxima prisão, né? Não faltarão.